olhando para frente com fé. Fé no Deus que pode todas. Jesus ensinou a seus discípulos, e nos ensina também, que mesmo se o problema ou a dificuldade for do tamanho de uma enorme montanha, no exercício da nossa fé, e quando falo de fé bíblica, a montanha vai se mover, o gigante vai cair, o mar vai se abrir, porque essa igreja vai continuar caminhando, olhando para frente com fé. Tudo o que Deus tem para nós, eu quero viver. Se você quer, dê um glória a Deus. Irmãos, é a genuína fé que traz o divino ao humano. É a fé genuína que traz o infinito ao finito. É somente por meio dela que podemos experimentar o sobrenatural de Deus em nossa vida. Aprenda biblicamente: fé não é um pensamento positivo. Fé não é uma palavra de ordem. A fé é adquirida pela prática da palavra de Deus em nossa vida. Assim nos fala Paulo em Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo... E ouvir o quê? É pela palavra. Ela é alcançada pela relação íntima do homem com Deus, ao nível de sua alma, espírito e corpo. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. É pela fé que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não titubearei, não vacilarei. Enquanto aqui estiver, a nossa toada, a nossa marcha é essa, olhando para frente, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que é fé? Como nós continuaremos a caminhar? Fé é uma esperança absolutamente segura de que o que se crê é verdade, e aquilo que se espera vai acontecer. A fé é a esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza. A fé bíblica não é a esperança que se refugia num possivelmente. A fé bíblica se fundamenta em uma convicção. Esse complexo vai ser concluído em nome de Jesus. As pessoas por enquanto estão passando aí na frente pensando que aqui é um supermercado, por causa do tamanho. Final desse mês, os nossos funcionários que estão em Piranhas voltarão para cá, e a cruz começará a ser construída. A cruz vai ser maior do que o prédio, uma cruz de 12 metros. A fachada dessa igreja vai ficar uma coisa linda, e vai estar escrito assim: nossa casa. Casa de oração, casa de salvação, casa da palavra. É dessa forma que nós iremos aguardar os próximos dias. É nessa forma que nós iremos viver cada um dos 365 dias a partir de terça-feira, dia 12. Nós aguardaremos o amanhã com fé em Deus, e iremos viver tudo o que Ele tem para nós. Quanto ao futuro, a fé nos capacita a aguardá-lo e esperá-lo, com a convicção de que iremos lutar e iremos vencer, na força e na direção do Eterno. Eu creio e tomo posse disso para a minha vida, debaixo da palavra de Deus. Eu creio que iremos viver tudo o que o Senhor tem para mim e para você. Fé, igreja, é um princípio superior que precisa nortear a nossa vida. Esse texto de Hebreus capítulo 11, entenda comigo que o texto não se trata de definição da fé, mas sim de uma descrição do que ela faz e como funciona. Amplie o seu entendimento. Fé não é otimismo cego. Fé não é pensamento positivo.
vai acontecer, vai acontecer. Não. A fé bíblica é uma obediência confiante que parte única e exclusivamente daquilo que a palavra nos ensina. Se a palavra diz, eu creio. Se a palavra promete, eu aguardo. Se Deus falou, vai acontecer. A fé funciona de maneira muito simples. Precisamos, sobretudo, ouvir, conhecer e obedecer. Não tem como a fé ser gerada se não for por essa dinâmica. Não tem como dizer que tem fé se você não se alimenta disso aqui diuturnamente. Não existe fé para além da palavra. Não existe. Não existe. Então é simples. Deus fala, nós ouvimos a sua palavra, confiamos nele, agimos em obediência a ele, a despeito das circunstâncias e das consequências, seguimos na direção que ele nos dá. Amém? E se você for ler Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3, você vai ver que fé, de forma bem resumida, é certeza e convicção. Diga assim comigo, certeza. Fala mais forte, diga certeza e convicção. Certeza aqui significa aquilo que serve de escora, de base, de sustentação. A fé tem que ser para nós o que o alicerce é para uma casa. Eu vi os fundamentos desse templo. Eu vi o fundamento do banheiro lá de fora, porque a fundação dele é para um prédio. O fundamento é substância. Convicção aqui é persuasão íntima. É a convicção íntima de que Deus cumprirá o que prometeu e o que nos falou pela sua palavra, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando a gente lê o texto de Hebreus, a gente aprende que a fé é uma persistente esperança nas promessas de Deus. Se você for ler o verso 4 de Hebreus 11, a palavra vai dizer que pela fé, o que foi que Abel fez. Capítulo 4 de Hebreus 11. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Irmão, fizeram uma peça hoje de manhã que eu chorei. Cadê a Kíria? A Kíria me fez chorar. Ela disse que Deus o tenha. A peça de manhã, quem não estava aqui vai entender. A peça de manhã era a comemoração de 60 anos da igreja de BK. Já estava na glória, eu, pastor Thales, irmã, ela estava todo mundo na glória. E ela ainda tirou onda comigo, dizendo que no céu eu consegui cantar, porque no céu tudo é perfeito. Mas é assim, a gente passa, mas a obra do Senhor vai permanecer até a volta dele. Abel foi justificado pela fé diante de Deus. Até Jesus, em Mateus 23, verso 35, e em Lucas 11, verso 51, chama Abel de justo. A sua oferta foi melhor do que a de Caim. E quando estudamos esse contexto, que se encontra em Gênesis capítulo 4, vemos que pela fé, Abel ofereceu a gordura das primeiras crias. Porque Deus recebe a oferta de Abel e recusa a de Caim. Caim trouxe o fruto da terra, coisa comum. Abel trouxe a gordura das primeiras crias, o melhor do melhor. É isso que temos que dar para Deus. Jovem, dê ao Senhor o melhor da sua vida. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação. Não deixe para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. O verso 5 de Hebreus 11 nos diz que pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque, membro da 7ª geração da família de Adão, teve vida autêntica com Deus, sua conversão foi sincera, sua entrega foi total.
Olha só o que diz Gênesis 5, versos de 21 a 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Andar com Deus significa que Enoque viveu uma verdadeira intimidade. Sua entrega foi total e restrita, sincera. Seu amor a Deus foi puro. Por isso Deus o levou para si, sem que este experimentasse a morte. O verso 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois o que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé de Enoque nos fala de vida com Deus. E o último exemplo que quero citar aqui, de Hebreus capítulo 11, que tem a ver mais ou menos com o que a gente tem vivido. O que foi que Noé fez pela fé? Verso 7 de Hebreus 11. Foi pela fé que, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé age em obediência ao que Deus fala, quando seus olhos não contemplavam absolutamente nada. Me perdoe, não quero ser prolixo, mas não tenho como não trazer à memória tudo que a gente viveu. Bota aqui no telão aquele que tem várias fotos aqui, por favor. Bota aí, por gentileza. Não tem como não lembrar do dia que a gente assinou o contrato. Não tem. Não tem como não lembrar desse período aqui, ó, onde só tinha barro. Tínhamos uma reserva, e só para limpar esse terreno foi quase 60 mil reais. Eu digo, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Eu nunca estive à frente de um negócio desse. O engenheiro está sorrindo de mim ali. Eu nunca estive. O máximo que eu fiz foi construir a minha casa com financiamento da Caixa. E à medida que construía, o dinheiro era liberado. Só para limpar o terreno, 60 mil reais. Conseguimos juntar 600 mil. Quando a gente comprou o aço, acabou os 600 mil em 2 meses. Eu digo, Jesus, não deixa eu ser envergonhado não. Se eu não te ouvir, eu vou pedir perdão à igreja. Não tenho como não lembrar, quando a gente assinou o contrato, a gente começou a pagar, e em plena pandemia, deu um nó na documentação do terreno. Aí como é que era na prefeitura? Pegava a pasta do documento, levava na casa do secretário, o secretário não pegava naquela pasta naquele dia, só pegava no outro dia para o Covid morrer. Sangue de Jesus tem poder. Aí ele pegava, fazia o que tinha, o motoqueiro passava na casa dele, levava para a casa de outra pessoa da prefeitura, ela não pegava na pasta, esperava um dia para o Covid morrer. Irmão, foi muita luta, irmão. Alguém me perguntou nas caixinhas ontem, pastor, não é pergunta não, só uma constatação. Em 2018 tinha mais cabelo, né? Eu digo, tinha, com certeza. O arrebatamento aqui já começou, irmão, pode ter certeza. Vou fazer depois, quando as coisas se acalmar mais, vou fazer a reposição aqui capilar, pode ter certeza, sem problema nenhum. Mas não tem como não lembrar disso aqui. Não tem. Deus é bom, irmão. Sabe isso aqui como é que foi construído? Vendendo água no semáforo. Sabe como é que isso aqui foi construído? Às vezes eu me pego no lixo da cafeteria tirando as latinhas, porque quando eu vejo a latinha, eu sei que é dinheiro, aí eu separo. Pastor, tira a mão daí, na mão. É dinheiro, mas a gente juntou dinheiro com latinha de refrigerante, irmão. Latinha. Foi pela fé que isso aqui foi construído. É pela fé que isso aqui vai permanecer de pé. É pela fé que isso aqui vai ser concluído. Isso aqui está sendo feito não é para mostrar nada para ninguém. O desejo do meu coração é que desse lugar e de todas as IBK que existirem, o evangelho seja pregado de forma simples e fiel. É pela fé que a gente vai caminhar para o 7º ano. Quem crê nisso? Quem crê nisso? É pela fé. Porque nós vivemos pela fé
e nós não vivemos por vista. Eu creio, o nosso Deus é fiel. Igreja amada, pela fé nós iremos conquistar tudo que o Senhor tem para nós. Pela fé, aconteça o que acontecer, as pessoas mudam, a sociedade também, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A mensagem do evangelho desse púlpito nunca será adulterada. Pecado é pecado, e seja qual for a repercussão para pregar a palavra de Deus, pecado é pecado. A palavra de Deus não pode ser adulterada. Pela fé viveremos na prática da justiça. Pela fé pregaremos a palavra de Deus. Pela fé as promessas do Senhor nos alcançarão. Pela fé a boca do leão vai ser fechada. Pela fé a espada não vai nos alcançar. Pela fé da nossa fraqueza surgirá força. Porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. É pela fé que nós iremos caminhar. Sabe por que pela fé? Porque a palavra vai dizer que quando a fé é provada, ela tem um processo que se desenvolve na minha e na sua vida. E esse é o meu sonho para vocês, igreja IBK. Uma igreja que caminha por fé, e a fé vem da palavra. E quem vive no exercício da fé, que tipo de vida essa pessoa tem? Tiago capítulo 1, versos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando a fé é provada e quando caminhamos por fé, se desenvolve uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma vida madura. É assim que essa igreja vai permanecer caminhando, sem oba-oba, festa na presença de Deus, amém? É assim que essa igreja vai continuar caminhando, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir aqui e fazer tudo o que Ele quiser. Rumo ao 7º ano, caminharemos como igreja, sempre orando ao Eterno e pedindo, sabe o que, irmãos? Sabedoria. 1 Reis capítulo 3, verso 9. Salomão está em Gibeão. Deus aparece a Salomão e diz assim: peça-me o que você quiser, e eu te darei. Irmão, que coisa maravilhosa. Agora, o que eu aprendo com Salomão é que Salomão soube pedir, e a sabedoria que estava na sua mente e no seu coração foi ela mesma que preencheu. Porque quando Deus diz assim: pede-me o que quiser que eu te darei, viaja comigo. É como se Deus desse a Salomão um cheque em branco. O que acontece aqui entre o Senhor e Salomão em 1 Reis capítulo 3 é uma direta relação de causa e efeito. Salomão foi generoso, sincero, sem mais interesses, quando ele oferece os holocaustos ao Senhor, quando ele adora a Deus. E é interessante quando Deus diz: pede-me o que quiser e eu vou te dar. Quando Salomão diz o que queria, depois Deus fala sobre o que Salomão pediu. Ele não era um menino pidão, porque Deus diz assim: tem um cheque branco aqui, o que é que você quer? Eu vou te dar. Aí Salomão diz assim: me dá sabedoria, porque o teu povo é grande, e para saber entrar e sair no meio do teu povo, tem que ter sabedoria. Deus está lá de cima olhando e diz assim, em 1 Reis 3, verso 11: por isso Deus lhe disse: já que você me pediu isso, e não me pediu uma vida longa, já que você não me pediu riqueza, já que você não me pediu a morte dos seus inimigos, mas já que você me pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu.
Vou lhe dar um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como. Agora vê o verso 13. Mas também vou te dar o que você não me pediu. Sabe o que a gente vai fazer como igreja? Que o Senhor se agrade de nós. Que Deus sonde o meu e o seu coração. Isso aqui não é para mostrar nada para ninguém. Isso aqui é para que depois de todo culto possa ter vidas rendidas nesse altar. Possamos ter conhecimento de famílias que foram restauradas, casamentos que foram restaurados, pessoas que foram libertas do vício de jogo, de pornografia, de mentira, de roubo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Caminharemos pela fé. O que viermos a pedir a Deus, pediremos com sabedoria. E tem uma oração de Paulo que me apaixona. É o último texto. Colossenses capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo 1. Verso 9 e 10. Colossenses 1, verso 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios. Irmão, eu oro que todos nós, como igreja, sejamos cheios de quê? Lembre que o contexto aqui é o seguinte: aquilo que me enche me controla. Amém? O ser cheio aqui tem significado. O que me enche me controla. Você está cheio de quê? O texto diz: não cesso, não deixo de orar por vocês e pedir que vocês sejam cheios de quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês sejam cheios de quê? De toda sabedoria. E que vocês sejam cheios de quê? De todo entendimento espiritual. Que essa igreja se mova assim, em nome de Jesus. Nós continuaremos a ser uma igreja rendida à vontade de Deus. Rendida. Que Deus nos conceda sabedoria. Amém, irmãos? O nome dessa igreja é Koinonia. Eu declaro em nome de Jesus que haja a unidade do Espírito pelo vínculo da paz nesse lugar. Você que tem dificuldade com alguém dentro da igreja, porque eu sei que tem, que o Espírito possa agir nisso, e que não venhamos a viver segundo as obras da carne, mas pelo fruto do Espírito. Que haja paz nesse lugar. Vivemos num mundo de aflições. Que aqui seja um lugar de vida. Que aqui seja um lugar de paz. Que aqui haja verdadeira liberdade para o Espírito de Deus agir em nós. Irmãos, a oração de Paulo é para que a igreja em Colossenses fosse cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. E o que é que diz Romanos 12, 2? É preciso primeiro ser transformado. É preciso primeiro ter a renovação do entendimento, para só então poder experimentar e comprovar que a vontade de Deus é de fato boa, agradável e perfeita. Qual é a vontade de Deus para você hoje? É que você se renda a Ele. Qual é a vontade de Deus para você hoje que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? É que você volte para Ele. Segundo o desejo de Paulo, é que os irmãos em Colossos fossem cheios de toda sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir na minha e na sua vida. E a terceira oração de Paulo é que a igreja fosse cheia de toda inteligência espiritual. Está no texto. O que é inteligência espiritual?
É quando o nosso espírito é ministrado e orientado pelo Espírito de Deus. E aí a gente passa a compreender as coisas do Espírito. Passamos a viver a vida não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Lembra o que Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 e 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Uma igreja que tem discernimento, uma igreja que vive pela vontade de Deus, uma igreja que busca na presença de Deus a sabedoria que somente Ele pode nos dar. Discernimento, habilidade, capacidade concedida pelo Espírito Santo a mim e a você, para que possamos distinguir, diferenciar o real do aparente, a verdade da mentira, o certo do errado. Tudo isso para quê? A oração de Paulo em Colossenses 1, 9 e 10, para quê? Ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, viver com sabedoria e ter discernimento, para quê? Verso 10, para que vocês andem de forma digna diante do Senhor, para que vocês possam, ó irmão, o segredo é isso aqui, para que vocês possam agradar-lhe em tudo. Se a gente agradar ainda mais o coração de Deus, a presença dele se manifestará nesse lugar, cada vez mais poderosa. Do que adianta ter as dádivas dele, mas não ter a presença dele? Você serve a ele pelo que ele te dá, ou você serve a ele pelo que ele é? Eu tenho orado, vocês são testemunhos, que a presença de Deus jamais se afaste desse lugar, que o Espírito Santo de Deus tenha sempre liberdade nesse lugar. Vamos caminhar para o 7º, para o 8º, para o 9º, para o 10º, para o 11º. Quando completar 60, a gente já vai estar na glória, né, pastor Thales? Cantando na glória. Mas essa igreja vai caminhar olhando para frente com fé, amém? Pedindo sempre ao Senhor sabedoria. Irmão, eu como pastor digo a você, se alguém que está no culto, depois de uma bênção, culto foi uma bênção, perde a bênção no estacionamento, eu refleti sobre isso. Eu digo, esse crente precisa amadurecer, precisa ter discernimento, sim ou não? Sim ou não? Se o crente vai dar lugar à carne, não dá ao espírito, é menino, não amadureceu. Eu oro para que a gente cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Viveremos tudo nesse lugar por fé. O nosso Deus pode todas as coisas. Tem quase 14 milhões de reais investido aqui. Essa igreja conhece Jeová Jirê. Ele é o Deus da nossa provisão. Tudo flui por quê? Por causa do propósito dele. Não é por causa de ninguém, é por causa do nome dele, é por causa do plano dele, é por causa das vidas que moram nesse bairro, é por causa das famílias dessa cidade. Não é para a honra e glória de ninguém, porque a glória dele ele não divide com ninguém. Caminharemos para o 7º ano, e eu declarei ano passado, em nome de Jesus, eu recebi a palavra sábado, o pastor Eliel ministrou meu coração, foi usado por Deus. Até o 6º ano, era para ver se você ia ficar vivo. Segunda palavra que ele pregou, quem estava aqui sabe. O 7º, vai tudo se normalizar em nome de Jesus. Até o 6º, muito esforço. No 7º, as coisas vão dar. O tempo de paz vai chegar. Quem crê nisso? Eu creio nisso.